Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um artigo destruidor do Lula na Wall Street Journal, tá? Uma colunista lá do Wall Street Journal, a Maria Anastasi O'Grady, criticou muito o Lula, tá? Criticou muito a situação no país, falou também aqui, ó, a deterioração das normas democráticas no Brasil é alarmante, criticando o Alexandre de Moraes. O que estão fazendo com o Bolsonaro claramente é uma perseguição, tá todo mundo vendo isso acontecer. A crítica maior dela é inclusive com relação à censura, né? Como a gente falou, são os dois problemas que o Trump vê no Brasil, é a censura e a perseguição ao Bolsonaro. E essa crítica aqui é muito forte mesmo. No final, ela fala até que isso ajuda, isso pode ajudar o Lula. Ela critica o Trump por isso, tá? Porque ela fala que, embora o Trump esteja certo no diagnóstico, a imposição de tarifas pode jogar o Brasil para a China. E existe esse risco, não dá para descartar esse risco realmente, como eu falei para vocês, é por isso que o Lula está tão satisfeito, é o projeto Venezuela dele. Vamos entender o artigo deles aqui. Essa notícia foi sugerida por Porco Espinho, que jura que é coelhinho, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos direto na fonte aqui, ver a coluna da Mary Anastasia O'Grady, a guerra tarifária do Brasil do Trump contra o Brasil, né? E aí ele diz aqui, ó, que as tarifas americanas vão dar uma linha de saída para o risco fiscal brasileiro. Ou seja, o Lula está fazendo merda pra caramba aqui no Brasil, economia deteriorando pra caramba, o Lula vai culpar os Estados Unidos. Mas isso, lógico que vai culpar os Estados Unidos. É o mesmo padrão da Venezuela, o mesmo padrão de Cuba. Dizer que a culpa do país está na merda é dos Estados Unidos, não é do comunismo, né? Mas enfim, vê o que ela fala aqui. O Trump colocou uma carta para o Brasil, para o Lula, né, anunciando 50% de tarifas em importações do país sul-americano, e Lula disse que vai retaliar. Então já estão sabendo que o Lula falou que vai retaliar e não sei o que lá. Isso pode fazer uma guerra tarifária e não sei o que lá, né? Porém, ambos os lados têm incentivos para continuar fazendo comércio, né? Em algum ponto é possível haver negociações. O Lula disse na quinta-feira que ele iria formar um comitê de líderes empresariais para reconsiderar a política de negócio com os Estados Unidos, mas também expressou indignação e não sei o que lá. Eu sei que vai ter negociação, é lógico que vai ter negociação em algum ponto, né? Mas a negociação tipicamente acontece depois que um lado faz digamos, mostra boa vontade, né? O México, por exemplo, fez uma mudança no patrulhamento da fronteira, teve mudança nos países que negociaram alguma coisa com os Estados Unidos. O Trump espera que essa mudança aqui no Brasil seja o fim da perseguição ao Bolsonaro e a questão da censura aqui às redes sociais, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, não esperem que o Lula ou o Alexandre de Moraes vão ceder. Não, é o resto do governo, o resto do STF, que vai ter que dar um jeito de fazer isso, né? Aqui, ó, ele fala que 3 meses depois do dia da liberação do Trump, que anunciou tarifas em vários países, a Casa Branca voltou em algumas dessas políticas, voltou atrás, eu não sei o que lá. Enfim, eles estão com a expectativa também que o Trump e o Lula, em algum momento, vão negociar. Mas aqui, o aumento na tarifa no Brasil é um lembrete de outro uso que o Trump tem feito para suas tarifas. Não é apenas para a questão econômica, mas também para fazer política, geopolítica e motivos pessoais. Um juiz americano já disse que o Trump não teria esse poder pela Constituição americana, mas a Suprema Corte diz que ele pode continuar fazendo isso, o caso ainda está suspenso. O Trump tem esse poder, mas é lógico, lá nos Estados Unidos a grande vantagem é que isso chegar na Suprema Corte, adivinha, a Suprema Corte lá tem maioria de direita, né? Então não tem tanto problema assim, né? O Trump listou na sua carta 2 problemas que ele vê além do déficit fiscal fantasma, né? Porque realmente os Estados Unidos não têm déficit fiscal com o Brasil, ao contrário, o Brasil tem déficit fiscal com os Estados Unidos, né? O primeiro é a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, alegadamente teriam tentado um golpe contra Lula. O Trump pensa que isso é uma imagem do que ele próprio tem aqui nos Estados Unidos de briga da justiça contra ele. E ele está certo com isso daqui, né?
Como parte do caso, o Bolsonaro está sendo investigado por ter um papel no ataque do dia 8 de janeiro, em ataques contra o Congresso, a Suprema Corte em Brasília, e posts que na última semana dizem que o Trump está tendo nada mais do que um ataque contra um oponente político e prometeu vigiar essa caça às bruxas, né? Então, ou seja, tá mais do que claro, o Trump percebe perfeitamente que o que está acontecendo com o Bolsonaro é o mesmo que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos, é o pessoal da esquerda tentando instrumentalizar a justiça, porque foi a última coisa que sobrou para a esquerda tentar influenciar alguma coisa na política, né? Aí ela fala aqui, ó, se o Bolsonaro é culpado ou não de alguma coisa que ele está sendo acusado, poderia ser definido num julgamento livre, né, num julgamento honesto, num julgamento justo, né? Mas ele não vai ter claramente a Suprema Corte Brasileira está claramente expandindo a sua jurisdição desde 2019. A Suprema Corte Brasileira se empoderou para investigar, perseguir e punir casos políticos no Brasil, né? Ela certamente não entende exatamente como funciona aqui no Brasil. De fato, a Suprema Corte ela tem o poder de julgar deputados e o presidente da República, mas o Bolsonaro não é mais presidente da República. Então ela está certa no sentido de que ele não poderia estar sendo julgado no STF, né? Na verdade, o STF mantém o Ramagem no processo, embora não tenha nada contra o Ramagem, exatamente para ter a desculpa de dizer não, porque a gente trouxe para o STF, porque o Ramagem é deputado, então todo mundo está sendo julgado no STF, o que seria um absurdo, né? Não faz lógica nenhuma isso daí. O STF não deveria estar julgando esse caso. Poderia ser julgado na primeira instância, com todos os direitos de recurso e coisa tal como o Lula teve no caso da Lava Jato, né? Ou seja, o Lula, você vê, né? Como ele era culpado de verdade, ele passou por várias instâncias e foi mantida a condenação dele, porque de fato o Lula era culpado, o Lula é um bandido, o Lula tinha que estar atrás das grades, né? Bolsonaro, eles não botam para a primeira instância porque eles sabem que não tem nada contra Bolsonaro. Se jogar na primeira instância, Bolsonaro é absolvido. E aí não tem como eles fazerem essa jogadinha política deles de tentar equalizar as duas coisas, né? Aqui, ó, o principal jurista no caso do Bolsonaro, o principal juiz do caso do Bolsonaro é o Alexandre de Moraes, que não esconde o quanto quer condenar Bolsonaro. O pessoal está vendo direitinho. É o que eu falo para vocês, né? No final das contas, por mais que tenha ainda gente iludida lá nos Estados Unidos, e eu vi uma outra coluna no próprio Wall Street Journal falando também, não, porque Bolsonaro claramente participou do 8 de janeiro, que foi um ataque à democracia. Para com isso não tem lógica nenhuma, né? Então aqui, o pessoal aqui tá vendo, olha só, o caso do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é claramente contra o Bolsonaro, né? Não é justo ele ter um juiz que é contra ele, ou seja, Bolsonaro muito provavelmente não vai ter um julgamento justo no final das contas. Muitos brasileiros percebem isso, que Bolsonaro está sendo atropelado, está sendo tirado à força das eleições de 2026. O que é verdade, a gente sabe que é isso, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, principalmente, são os caras que querem a volta do PSDB, querem muito que Bolsonaro não participe nunca mais da vida política brasileira e planejam condenar ele por 600 milhões de anos de pena nesse processo, né? Ele já foi banido de correr as eleições até 2030 por ter criticado o sistema de votação eletrônica depois das eleições de 2022. Em democracias reais, isso é chamado de liberdade de expressão. Porém, se for condenado por tentar tirar o Lula, ele pode ir para a prisão. Um absurdo completo, né? Até alguns brasileiros que não apoiam Bolsonaro veem esse caso como refletivo de um grande colapso do sistema legal brasileiro. A Suprema Corte tem se movido contra críticas políticas, rotulando isso como antidemocrático, né? Ou seja, dizendo que é antidemocrático entre aspas. Lembra quando eu falo aqui sobre os, entre aspas, defensores da, entre aspas, democracia? Exatamente. Porque a Suprema Corte do Brasil está dizendo que você criticar a Suprema Corte é antidemocrático. Não, não é. Criticar qualquer funcionário público, qualquer entidade da democracia, é o que faz uma democracia. Democracia é exatamente um regime que você pode criticar o próprio regime. Porque dizer que o nome tem democracia não quer dizer nada. A Coreia do Norte está lá, República Democrática Popular da Coreia do Norte. Cuba se diz uma democracia. Pergunta pro pessoal de Cuba, eles falam, não, porque a gente tem democracia, coisa e tal. O que define de fato se você está numa democracia ou não? É se você pode criticar o governo ou não pode. É isso que faz a diferença. E o que o STF está falando é que não pode criticar o STF, não pode criticar o Alexandre de Moraes, não pode criticar, é antidemocrático esse tipo de coisa. O que é falso.
Isso é a definição de uma ditadura, você não poder criticar algum órgão, algum funcionário público, alguma entidade qualquer dentro do seu país, né? No último mês, a corte votou 8-3 para declarar que as Big Techs, como Google, Meta e coisa e tal, são responsáveis por conteúdo postado em suas plataformas que a corte definiu como ilegal. E repara que ele diz que a corte definiu. Por quê? Porque não tem lei. A lei não diz isso, né? Esse poder de censura acontece apesar de uma lei de 2014 passada no Congresso que justamente evitava que as companhias de tecnologia fossem responsáveis por tal conteúdo, né? O Trump também reclamou disso na carta. Então, ou seja, eles estão vendo aqui os problemas todos, exatamente o problema que tem aqui no Brasil. E é isso que apavora muito a esquerda. Por que a esquerda e os jornalistas brasileiros estão tão apavorados com esse negócio do Trump? Porque isso jogou a merda no ventilador. Tá todo mundo percebendo o quanto que o Brasil está se tornando antidemocrático, o quanto que o STF tem forçado a barra em nome de supostamente não gostar do Bolsonaro, de querer tirar Bolsonaro da eleição a qualquer custo. Eles estão jogando o Brasil no lixo e está sendo visível para todo mundo isso, né? Aqui, ó. Bom, aí ele fala mais alguma coisa aqui. Ah, sim, uma possível provocação por trás das tarifas do Trump foi o encontro dos BRICS. Então ele também deixa claro aqui que a história toda, embora o Trump tenha mencionado o Bolsonaro, esses casos, né, o que foi realmente o gatilho para ele fazer a tarifa foi a questão dos BRICS, né? O Lula, durante os BRICS, pediu para uma redução da importância do dólar no mundo, o que irritou o Trump, né? O Trump está querendo enfraquecer o dólar, mas jogar o dólar fora de países não alinhados é uma coisa complicada, né? A gente sabe que o Trump não gosta disso. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Porque, na verdade, o que o Trump pode ter visto é mais do que meramente o Lula querendo tirar o dólar da coisa, é justamente o Lula se alinhando ao Putin nessa história toda. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. A deterioração das normas democráticas no Brasil é alarmante. Tal como esse amor do Lula com a China e com a Rússia. Ele não colocou a Rússia aqui, mas a Rússia também, né? Porém, aí ela critica aqui, ó, a tarifa do Trump pode piorar a situação, pode acabar forçando o Brasil a ir para o lado da China e coisa e tal. É o que eu falo, ela tem razão nesse aspecto, por isso que é importante nós ficarmos do lado correto aqui no Brasil. A solução tem que passar por normalizar a situação, e tem como normalizar a situação. É só o Congresso aprovar a lei da anistia, é só o Congresso aprovar uma lei de censura mais leve do que a do STF para normalizar a situação e resolve-se o problema rapidamente, né? Por outro lado, do jeito que a coisa está caminhando, se deixar na mão do Lula, o Lula e o Alexandre de Moraes não têm interesse nenhum em esfriar as coisas, em normalizar. Se depender do Lula e do Alexandre de Moraes, a próxima estação, meu amigo, é Venezuela. A próxima estação, estamos na Venezuela. É o que eles querem, porque eles sabem que não tem mais força nenhuma. O Alexandre de Moraes sabe que já passou do ponto do não retorno. Ele não tem como voltar atrás mais. Ele e o Gilmar Mendes já foi, não interessa. Agora para eles o caminho é Venezuela mesmo, porque é a única saída que eles têm, né? Mas o resto do Brasil, a gente tem a expectativa que pode não querer isso, inclusive o resto do STF, inclusive o resto do governo Lula. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Barroso hoje publicou uma carta, eu vou falar sobre a carta do Barroso em outro vídeo também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.